Olha, preciso confessar que enquanto eu assisti esse filme, eu queria me esconder na cadeira de tanta vergonha alheia em muitos momentos dessa história. O primeiro filme de Megan foi até interessante, apesar de eu ter achado o primeiro filme tosco. Ele era interessante porque ele trazia um quesinho de um Chuck meio que robotizado, muito mais como um updatezinho de bonecos assassinos por aí. Era uma história interessante e era diferente, apesar de algumas cenas bastante toscas. O problema maior que eu vejo nesse filme e nessa história, e até mesmo na personagem, é que Megan acabou, infelizmente ou não, depende do ponto de vista, acabou furando a bolha e alcançou as redes sociais. Seus vídeos viralizaram muito nas redes, trazendo aquela dancinha na cena, vamos dizer que é icônica do filme lá do primeiro. E com isso a Megan alcançou aí um patamar muito mais alto de público. E como eu falei, isso pode ser positivo quanto pode ser negativo. Depende de como você tá lidando com aquele personagem e como você tá lidando com a história. E aqui eu já entro dizendo que para mim é negativo, porque parece muito mais que muitas cenas e essa sequência foi mais para agradar uma parcela e até trazer mais cenas para os cortes de redes sociais do que realmente fazer uma sequência digna da história e dos personagens. Oi, meu nome é Tabata, a gente vai falar hoje sobre Megan 2.0, filme que estreia no dia 26 de junho nos cinemas e muita gente está esperando por ele, né? Eu confesso que eu gostava do primeiro filme, apesar de achar ele bem tosco, mas eu até achava interessante porque, como eu falei no começo do vídeo, era uma vibe bem diferente, era uma vibe legal até e curiosa, mas tinha muita coisa que eu olhava e pensava, tá bom, né, a gente, beleza, deixa passar. O segundo filme chegou e eu não acho que ele tenha sido tão bom assim, e eu não acho que ele nem consegue ter um alcance assim tão adequado e até mesmo do que os fãs possam esperar. Mas antes de eu começar a explicar o porquê que eu não gostei tanto de Megan 2.0, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que pode gostar de Megan 2.0 ou até mesmo aquela pessoa que não gosta de filme galhofa. Me segue nas redes sociais e também na newsletter, onde eu coloco as críticas em primeira mão por lá, de forma gratuita, você recebe no seu e-mail. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você esperava que Megan 2.0 fosse ser uma sequência de um filme completamente assustador, muito mais inteligente, com uma boneca ainda mais insana, até porque os trailers trouxeram uma vilã que potencialmente poderia ser pior que a Megan, tecnicamente ela até que tá de volta, só que na prática o filme acaba sendo um tipo de atualização que dá mais bug do que melhorar as coisas. A história se passa 2 anos depois do primeiro filme, com a Gemma agora muito famosa, bem-sucedida e do nada transformada numa militante de regulamentação da inteligência artificial. Nada contra, eu acho até bacana, só que nada disso é explorado direito, o filme só joga essa informação pra gente engolir sem qualquer tipo de construção emocional e conflitos reais. Parece que fizeram mais a criadora da boneca homicida que acabou colocando no colo da sua sobrinha e ainda explorou a sua dor de luto depois de ter perdido os pais num acidente super trágico e ter sido a única sobrevivente, né? Desse lado, ela acabou indo pro lado do guru tech. Já a Katie, a sobrinha que tinha aquele peso emocional, que era até bem construído, até porque no primeiro filme ela tem uma dependência emocional gigantesca com a Megan, virou uma adolescente completamente genérica, com crise de rebeldia clichê que a gente vê em todos os filmes que tem adolescente e obviamente em algum momento da história vão fazer merda, e uma relação com a tia que a gente não sabe nem como é que se deu nos últimos anos, trazendo uma tensão de adulto com adolescente que o roteiro acaba nem desenvolvendo direito. E a menina ainda tem ali uns traços de querer seguir uma profissão na ciência de computação, tendo um conhecimento um pouco maior. Só que isso não é desenvolvido, a gente só vê cenas que ela tá ali mexendo no tablet e acabou. Tem qualquer tipo de desenvolvimento do porquê que aquela menina quer ciência da computação, se é porque ela quer consertar a Megan, ou se é porque ela quer
trazer um robô muito mais humano depois do trauma que ela teve. Enfim, nada disso é falado, a gente acaba presumindo e criando trocentas teorias na cabeça porque ninguém dá isso pra gente. É obrigado a entregar um beabá, ser didático? Óbvio que não, mas pelo menos desenvolver arcos seria necessário. É o mínimo, né, de uma história decente. A vilã nova, que é a Amelia, tinha tudo pra ser uma ameaça de peso, como eu falei, os trailers prometeram pra caramba que fosse uma vilã super calculista. Ela é um robô militar autoconsciente que acaba indo atrás de todas as pessoas que desenvolveram ela. Só que no filme ela acaba sendo uma cópia genérica de vários clichês de ficção científica dos anos 90 que a gente já cansou de assistir. Não tem charme, não tem profundidade, é só um rostinho novo numa história que a gente já viu 500 mil vezes. A transição da Megan de vilã do primeiro filme para uma potencial aliada acontece de uma forma super rápida, não tem nenhum peso dramático, não tem nenhuma construção, a gente tem ali uma motivação que é um pouco vazia, é mais do tipo, beleza, você foi programada para proteger a criança, então você tá aí cumprindo o que foi programado. Sem qualquer outro tipo de explicação que pareça ser minimamente lógico. Basicamente é uma decisão feita de vamos fazer a Megan ser uma anti-heroína, mudando o algoritmo dela de uma forma rápida e rasa. Falando nela, a gente tem aqui uma repetição da sua famosa cantoria do primeiro filme, só que agora a gente tem um louvor completamente aleatório que aparece do nada, sem contexto algum na trama. Aliás, até tem se a gente forçar demais, e o que fica muito mais enjoativo e desnecessário. É uma cena em que ela tá ali meio que consolando a Gemma, virando e falando assim, olha só, eu sei que é difícil o trabalho de uma mãe, então eu vou cantar aqui pra você pra mostrar que eu tô sendo empática com você, porque realmente a maternidade é algo muito difícil. Faça-me um favor. Ficou parecendo mais que aquela cena foi feita para viralizar em rede social, trazendo um corte completamente genérico, jogado ali num filme, sem ter nenhuma conexão com o restante da história. Sério, você tá me dizendo que realmente a Megan iria começar a cantarolar uma música para mostrar empatia e ver que, nossa, realmente a maternidade é difícil? Tipo, isso realmente vindo de alguém que matou um cachorro no primeiro filme? Porém, um filme não é somente uma bomba, tá? Eu trouxe aqui as partes negativas, mas ele tem algumas coisas positivas sim. Ele é divertidinho, então quem gosta de um filme galhofa que não se importa em trazer um roteiro e não se importa em misturar inúmeros gêneros de uma forma mal feita, até porque não tem problema em misturar gêneros. Até um exemplo disso é Parasita, que é um filme excelente que conseguiu misturar inúmeros gêneros na sua história de uma maneira, né, de boa qualidade, de uma maneira interessante, tanto que ganhou Oscar. Porém, como eu falei aqui, o filme acaba misturando trocentos gêneros cinematográficos, o que não há nenhum problema, repito. Então, quem gosta de ver uma galhofa e não se importa de um filme não ter sentido algum, esse filme vai realmente entreter e vai cumprir o seu objetivo de entretenimento e de cortes de rede social. Tem algumas cenas de ação que são legais até, o visual é muito bom, o CGI é bacana, não é aquele CGI que dói o olho, sabe? De você olhar e falar, nossa, isso aqui realmente é muito falso. Mas a história é muito morna, sabe? É muito chato, é muito tosco. É o que eu falei, eles realmente assumiram a sua identidade de ser um filme galhofa e se afastaram completamente daquela aura de suspense, daquela aura de slasher praticamente. E pra piorar, né, porque, né, tem coisas ruins a serem faladas ainda, o desfecho dos personagens acaba sendo completamente previsível. Sabe aquele final que você já vê chegando de longe e só espera acontecer? O ritmo das coisas acabam sendo muito engessadas, você não tem surpresa. E até as tentativas de reviravoltas, a gente já antecipou logo nos 5 primeiros minutos do filme, porque as coisas são muito óbvias. O filme tenta bancar muito, mas assim, muito. Ele parece uma propaganda gigantesca. Ele tenta trazer um lado super positivo da inteligência artificial, como se a tecnologia
pudesse ser uma aliada do ser humano, sem ter aquele medo de revolução das máquinas. Mas ele acaba não sustentando essa ideia em momento algum, não traz reflexão, não traz tensão, tem inúmeras falas que são jogadas para parecer que o filme tem algo importante a dizer, só que não tem nada importante a dizer. Megan 2.0 acaba se perdendo entre querer ser uma galhofa, querer ser inteligente, querer trazer ação, querer trazer cenas de thriller, querer trazer slasher, querer trazer discursos muito bonitos que muito provavelmente você encontra e pode pedir um textozinho bonitinho no chat GPT, mas não consegue ser nada direito. É um filme que não entrega nem o suspense do primeiro filme. Não tem um roteiro minimamente decente. Ele é um produto genérico e completamente esquecível. Se você gostou do primeiro filme, e como eu falei, eu acho o primeiro filme, no caso, ele é muito tosco, mas ele tem coerência, ele tem uma inovação, ele é diferente, ele é original. Apesar de ser, né, um filme completamente clichê, de um boneco que se torna assassino, a gente viu isso em Chuck, a gente vê isso em O Boneco do Mal, a gente vê em vários outros filmes, a gente vê até em Annabelle, em bonecos que acabam se tornando meios para que outras pessoas acabem tendo fins trágicos. Tudo bem, é um clichê, mas é original. É uma inteligência artificial que foi usada para ser um amparo emocional para uma criança e acaba se tornando uma máquina de matar pessoas. Era original, era interessante, com cenas muito boas, mas o segundo acaba optando por ir em caminho oposto. Megan 2.0 acaba querendo salvar o mundo com inteligência artificial, mas sequer conseguiu salvar a sua própria história. É complicado só pelo esforço ali das cenas de ação e algumas cenas que até são divertidinhas e até é interessante de assistir. A minha nota seria 4 de 10, porque realmente a história foi esquecida no churrasco, não se importaram em fazer e, como eu falei e repito, me parece que o intuito foi trazer uma sequência mais para agradar redes sociais, público de redes sociais que fazem aqueles cortes maravilhosos e, né, interessantíssimos e virais, do que realmente fazer uma história que importe de verdade. Uma história que, não é nem que se importe com o cinema, mas a história que se importe com os fãs da história e que se importe com os próprios personagens. Isso ficou deixado de lado, mas enfim, né? Com certeza vocês verão aí inúmeros cortes virais de Megan 2.0, porque para mim o filme foi feito realmente para isso e não para honrar aí o primeiro filme. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você vai assistir Megan 2.0 ou, caso você já tenha assistido, me conta aqui o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar o seu like, porque isso é muito importante. É isso, até o próximo vídeo e tchau!